Olá a todos, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso projeto A Bíblia ao longo do ano, do nosso estudo do livro de Isaías. Dia 8 de julho, hoje, vamos dar prosseguimento com os capítulos 25 a 28 de Isaías. Vamos juntos? Iniciando pelo capítulo 25, onde nós temos como destaques cântico de louvor pela misericórdia divina, um banquete para todos os povos, e Deus castigará Moabe. Vamos à leitura na Nova Almeida Atualizada. Ó Senhor, Tu és o meu Deus, eu te exaltarei e louvarei o Teu nome, porque tens feito maravilhas e tens executado os Teus conselhos antigos, fiéis e verdadeiros. Porque da cidade fizeste um montão de pedras, e da cidade fortificada uma ruína. A fortaleza dos estrangeiros já não é cidade, jamais será reconstruída. Por isso, um povo forte te glorificará, e a cidade das nações opressoras te temerá. Porque foste a fortaleza do pobre, a fortaleza do necessitado na sua angústia, refúgio contra a tempestade e sombra contra o calor. Porque a fúria dos tiranos é como a tempestade contra o muro, como o calor em lugar seco. Tu farás cessar o tumulto dos estrangeiros. Como o calor se abranda com a sombra de uma nuvem, assim o hino triunfal dos tiranos será silenciado. O Senhor dos exércitos dará neste monte um banquete para todos os povos. Será um banquete de carnes suculentas e vinhos envelhecidos, carnes suculentas com tutanos e vinhos envelhecidos, bem clarificados. Neste monte, ele acabará com o pano que cobre todos os povos e com o véu que está posto sobre todas as nações. Tragará a morte para sempre. E assim, o Senhor Deus enxugará as lágrimas de todos os rostos e tirará de toda a terra o vexame do seu povo. Porque o Senhor falou, naquele dia se dirá: eis que este é o nosso Deus em quem esperávamos, e Ele nos salvará. Este é o Senhor, a quem aguardávamos. Na sua salvação exultaremos e nos alegraremos. Porque a mão do Senhor repousará neste monte, mas Moabe será pisoteado no seu lugar, como se pisa palha na esterqueira. No meio disto, Moabe estenderá os braços, como o nadador os estende para nadar. Mas o Senhor lhe abaterá o orgulho, apesar da perícia dos seus braços. Ele derrubará as altas fortalezas das muralhas de Moabe, irá abatê-las e derrubá-las até o chão, até o pó. Este é o texto que nós temos do capítulo 25 de Isaías. Depois de um capítulo que fala sobre o juízo, o capítulo 24, que foi lido no último estudo, nós temos 3 capítulos, este que foi lido agora e os 2 posteriores, 26 e 27, que tratam do resgate e da salvação, quando Deus acabará com a nuvem de tristeza e de choro que cobre todas as nações. A própria morte será destruída e a tristeza deixará de existir. Os povos do mundo virão participar do banquete festivo que Deus vai dar. Uma canção de louvor a Deus, o protetor dos pobres e o defensor dos necessitados, leva a uma descrição das alegrias que esperam o povo de Deus após o julgamento. E assim nós podemos ter a plena convicção de que isto ocorrerá, pois é uma profecia do Senhor para todos os povos. Todos os povos terão um banquete. Vamos então para o capítulo 26, onde nós temos como destaques cântico de confiança na proteção divina, castigo e salvação. Naquele dia se entoará este cântico na terra de Judá. Temos uma cidade forte, na qual Deus põe a salvação como muralha e defesa. Abram os portões para que entre a nação justa que guarda a fidelidade.
Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Confiem sempre no Senhor, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. Ele derruba os que habitam no alto, na cidade elevada. Derruba e humilha até o chão, até o pó. O pé a pisará, os pés dos aflitos e os passos dos pobres. A vereda do justo é plana. Tu que és justo, aplanas a vereda do justo. Também através dos teus juízos, Senhor, te esperamos. No teu nome e na tua memória está o desejo da nossa alma. Com minha alma suspiro de noite por ti, e com o meu espírito dentro de mim eu te busco ansiosamente. Porque quando os teus juízos reinam na terra, os moradores do mundo aprendem a justiça. Ainda que se mostre favor ao ímpio, nem por isso ele aprende a justiça. Até na terra da retidão ele comete a iniquidade, e não vê a majestade do Senhor. Senhor, a tua mão está levantada, mas eles não a veem. Porém, eles verão o teu zelo pelo povo e ficarão envergonhados, que o teu furor por causa dos teus adversários os consuma. Senhor, concede-nos a paz, porque todas as nossas obras tu as fazes por nós. Ó Senhor, nosso Deus, outros senhores têm tido domínio sobre nós, mas nós louvamos unicamente o teu nome. Eles estão mortos, não voltarão a viver, são apenas sombras, não ressuscitarão, porque tu os castigaste, destruíste e apagaste completamente a lembrança deles. Tu, Senhor, aumentaste o povo e tem sido glorificado. Alargaste todas as fronteiras do país. Senhor, na angústia te buscaram, vindo sobre eles a tua correção, derramaram as suas orações. Como a mulher grávida que vai dar à luz, se contorce, grita de dor, assim estávamos nós na tua presença, ó Senhor. Concebemos e nos contorcemos em dores de parto, mas o que demos à luz foi vento. Não trouxemos à terra livramento algum, e não nasceram moradores do mundo. Os teus mortos e também o meu cadáver viverão e ressuscitarão. Despertem e cantem de alegria, vocês que habitam no pó. Porque o teu orvalho, ó Deus, será como orvalho de vida, e a terra dará à luz os seus mortos. Meu povo, entrem nos seus quartos e tranquem as portas. Escondam-se por um momento até que passe a ira. Pois eis que o Senhor sai do seu lugar para castigar a iniquidade dos moradores da terra. A terra deixará aparecer o sangue que embebeu, e não encobrirá mais aqueles que foram mortos. O capítulo 26, que traz confiança na proteção divina e castigo para os ímpios e salvação para aqueles que confiarem em Deus. No capítulo 26, então, aparece um outro cântico e o seu tema é a confiança. A vida é feita de esperança, de sofrimentos e de fracasso. Mas Deus salva os seus mesmo da morte. Vamos para o próximo capítulo. Capítulo 27, onde nós temos como destaque: Deus ama o seu povo e o salva. Naquele dia, com a sua espada terrível, grande e forte, o Senhor castigará o Leviatã, serpente veloz, o Leviatã, serpente sinuosa. Ele matará o monstro que está no mar. Naquele dia o Senhor dirá: cantem a respeito da vinha deliciosa. Eu, o Senhor, a vigio e a rego constantemente. De dia e de noite eu cuido dela, para que ninguém lhe faça dano. Não estou irado com ela. Quem me dera ter espinheiros e ervas daninhas diante de mim? Em guerra eu iria contra eles e os queimaria ao mesmo tempo. Ou que se ponham sob a minha proteção e façam as pazes comigo. Sim, que façam as pazes comigo. Virão dias em que Jacó lançará raízes, e Israel florescerá e brotará, e encherão o mundo de frutos. Será mesmo que o Senhor castigou Israel como fez com aqueles que castigaram o seu povo? Ou o matou, assim como fez com aqueles que mataram o seu povo? Com e exílio o trataste.
Com forte sopro o expulsaste no dia do vento leste. Portanto, com isto será expiada a culpa de Jacó, e este será todo o fruto do perdão do seu pecado. Quando ele fizer com que todas as pedras dos altares pagãos sejam esmigalhadas, como se fossem pedras de cal, os postes da deusa Azerá e os altares do incenso não ficarão em pé, porque a cidade fortificada está solitária, é a habitação desamparada e abandonada como um deserto. Ali pastam os bezerros, ali eles se deitam e comem os ramos das árvores. Quando os ramos secam, são quebrados, então vêm as mulheres e os apanham para fazer fogo. Porque este é um povo que não tem entendimento, por isso aquele que o fez não terá compaixão dele, e aquele que o formou não será gracioso para com ele. Naquele dia em que o Senhor debulhará o seu cereal desde o Eufrates até o ribeiro do Egito, vocês, filhos de Israel, serão colhidos, um a um. Naquele dia se tocará uma grande trombeta, e os que andavam perdidos pela terra da Síria, e os que foram desterrados para a terra do Egito, virão e adorarão o Senhor no Monte Santo, em Jerusalém. Percebemos então com o capítulo 27, a canção da vinha, dos versículos 2 a 5, que contrasta com o capítulo 5. O dia virá em que o propósito de Deus para seu povo será cumprido. O juízo no tempo presente tinha intenção corretiva. O exílio, no entanto, teria fim. Na colheita final, todo o povo de Deus será trazido de volta para casa. E há, portanto, no livro de Isaías, volta e meia, uma ênfase ou na condenação, ora na condenação, ora na consolação, ora na perdição, ora na salvação. Parece que o profeta, ele conhece o seu povo, ele sabe que eles precisam ser repreendidos pelos seus pecados, mas eles também necessitam de esperança. E quem não necessita de esperança? Vamos ao capítulo 28, onde nós temos como destaques a impenitência de Efraim será castigada contra os habitantes de Jerusalém, e Deus é grande em sabedoria. Ai de Samaria, a orgulhosa coroa dos bêbados de Efraim, a flor murcha da gloriosa formosura que se encontra nos altos do fertilíssimo vale dos que são vencidos pelo vinho. Eis que o Senhor vai enviar um homem valente e poderoso. Este, com poder, jogará tudo no chão, como chuva de pedras, como tormenta destruidora e como tempestade de águas impetuosas que transbordam. A orgulhosa coroa dos bêbados de Efraim será pisada com os pés. A flor murcha da gloriosa formosura que se encontra nos altos do fertilíssimo vale será como o figo prematuro que amadurece antes do verão. Quando alguém põe os olhos nele, mal o apanha, já o devora. Naquele dia o Senhor dos Exércitos será a coroa de glória e o formoso diadema para o restante de seu povo. Ele será o espírito de justiça para aqueles que se assentam para julgar e a força para os que rechaçam o ataque inimigo junto ao portão da cidade. Mas há outros que cambaleiam por causa do vinho e não podem ficar em pé por causa da bebida forte. Os sacerdotes e os profetas cambaleiam por causa da bebida forte, são vencidos pelo vinho, não podem ficar em pé por causa da bebida forte. Estão confusos quando recebem uma visão, tropeçam quando proferem sentenças, porque todas as mesas estão cheias de vômito e não há lugar sem sujeira. Eles dizem: a quem ele quer ensinar o conhecimento e a quem ele quer explicar a mensagem? As crianças desmamadas e aos que acabaram de ser afastados do seio materno, porque é beabá, beabá, blá, 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 blá. Pouco aqui, pouco acolá. Pois bem, por meio de lábios zombeteiros e de uma língua estranha, o Senhor falará a este povo, ao qual ele disse: este é o descanso, deem descanso ao cansado, e este é o refrigério. Mas eles não quiseram ouvir. Assim a palavra do Senhor lhes será um beabá, beabá, blá, 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 pouco aqui, pouco acolá. Para que andem, caiam para trás, sejam despedaçados, enlaçados e presos. Portanto,
Escutem a palavra do Senhor, homens zombadores, vocês que governam este povo que está em Jerusalém. Porque vocês dizem, fizemos aliança com a morte e acordo com a sepultura. Quando passar a catástrofe arrasadora, não nos atingirá, porque o nosso refúgio é a mentira e o nosso esconderijo é a falsidade. Portanto, assim diz o Senhor Deus, eis que ponho em Sião uma pedra, pedra já provada, pedra preciosa, angular, solidamente assentada. Aquele que crer não foge. Farei do juízo a régua e da justiça o prumo. O granizo varrerá o refúgio da mentira e as águas arrastarão o esconderijo. A aliança que vocês fizeram com a morte será anulada e o acordo com a sepultura não será mantido. E quando o flagelo arrasador passar, vocês serão esmagados por ele. Todas as vezes que passar, ele os arrastará. Porque passará manhã após manhã, e todos os dias e todas as noites, e será simplesmente um horror o entender a mensagem. Porque a cama será tão curta que ninguém poderá se estender nela, e o cobertor será tão estreito que ninguém poderá se cobrir com ele. Porque o Senhor se levantará como no monte Perazim, e ficará irado como no vale de Gibeão, para realizar a sua obra alheia, e para executar a sua tarefa estranha. E agora parem de zombar, para que as correntes que os prendem não se tornem mais fortes. Porque já ouvi o Senhor dos exércitos, falar de uma destruição, e essa já está determinada sobre toda a terra. Prestem atenção e ouçam a minha voz, estejam atentos e ouçam o meu discurso. Será que o agricultor está sempre lavrando a fim de semear? Será que ele está sempre abrindo sulcos na terra e desfazendo os torrões? Não. Pelo contrário, depois de ter nivelado a superfície, ele espalha o endro, semeia o cominho, planta o trigo nos sulcos, a cevada no devido lugar e o centeio nas bordas. Pois o seu Deus o instrui devidamente e o ensina. Porque não se debulha o endro com o instrumento de trilhar, nem se passa a roda de carro sobre o cominho, mas o endro é debulhado com uma vara e o cominho com um pedaço de pau. O cereal é debulhado, mas o lavrador não trilha sem parar. As rodas do carro passam por cima dele, mas os seus cavalos não esmagam os grãos. Também isso procede do Senhor dos Exércitos. Ele é maravilhoso em conselho e grande em sabedoria. Aqui no capítulo 28, vemos que as atenções se voltam mais uma vez aos pecados da época de Isaías. Os versículos 1 a 6 são dirigidos a Israel. Eles pertencem ao período anterior à queda de Samaria, a capital, em 722 a.C. A cidade que gostava do prazer e do luxo era como um figo maduro, pronto para ser colhido, e a mão da Síria estava estendida para apanhá-lo. Mas um remanescente haveria de sobreviver. Uma palavra especial de censura é dirigida aos líderes. Os líderes religiosos e os governantes, em vez de liderarem, desviaram o povo. No versículo 14, o profeta se volta para Judá e os governantes em Jerusalém. Eles haviam feito um acordo com o Egito e nisto depositavam a sua confiança. O profeta, em tom de deboche, se refere a esse acordo com a morte. Os líderes haveriam de descobrir quão errados estavam, pois segurança real só se encontra em Deus. E os versículos 23 a 29 trazem um ensinamento de sabedoria. O lavrador sabe o que fazer, porque Deus o instrui e ensina. O povo de Deus poderia aprender esta mesma lição. Este o capítulo 28 de Isaías. E assim nós percebemos como o profeta Isaías vai trazer palavras de consolo para os israelitas que estavam sendo massacrados pelos outros povos. Retomando os ensinamentos, podemos perceber que todos os povos são alvos da profecia de Isaías a respeito de salvação e de restauração, porque ele diz que vai ter um banquete para todos os povos, não apenas para os israelitas. Por isso, um judeu que pensa que somente os judeus serão salvos, ele provavelmente não leu Isaías, ou ele tem uma interpretação muito estranha. Um outro ponto que nós podemos observar é que Isaías também vai dizer
que toda lágrima será enxugada, que não haverá mais dor, que não haverá mais morte, que não haverá mais pranto. E assim nós podemos ter o claro consolo de que os sofrimentos desta vida passarão. Nós também vimos falar no capítulo 26 a respeito da confiança. Precisamos confiar em Deus e não em outros deuses e não em outras coisas. E no capítulo 27, a consolação para todos aqueles que creem. Por fim, o capítulo 28 vai trazer como ensinamento o cuidado que nós devemos ter para não sermos zombadores de Deus. Acharmos que o que Deus diz a nós é apenas beabá, blá, blá, blá. Não. As palavras do Senhor têm poder, podem restaurar a nossa vida e nos conceder, com certeza, perdão, vida e salvação. Eu espero que este vídeo tenha sido de proveito para você. Continue seguindo o nosso canal, continue seguindo o Projeto A Bíblia ao longo do ano. E amanhã retornaremos com mais 4 capítulos do livro de Isaías. Muito obrigado por assistir. Até o nosso próximo vídeo.